dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Então, pode ir fazendo as perguntas, João, antes de eu Cara, não, eu vou me conta um pouquinho direcionando. aí, pode falar, se apresenta aí pra galera, fala seu nome, sua Ó, idade, que estado que você está cursando agora, ou é, teve alguma mudança de estado, que faculdade você está fazendo. a idade aí é problemática, né? É, não, Matheus Gabriel, tenho 25 anos de idade, não de INSS. Estou cursando medicina aqui no estado de Rondônia, país Rondônia. No estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho, que é a capital. Então, quase ninguém conhece. Por a gente falar de Porto Velho, muita gente fala que é a capital de Roraima, tá lá em cima, também no norte. E acho que, bom, de introdução é isso. Estou cursando medicina na faculdade aqui, que é uma das três que tem aqui. Tem uma grande particular, chama São Lucas. Existem três aqui, que é uma federal, que é a menor. E tem outras duas, que é São Lucas e uma outra que se chama Finca. Essa é a apresentação. Agora, podemos falar um pouco sobre a trajetória, que foi mais ou menos assim, se quiser. Pode, por favor, Uhum. Você direcionando um começou a pouquinho para. faculdade, você já está cursando, como é Ah, que foi esse tá, sim. semestre? Então, eu já fiz um semestre já, que eu estou fazendo pelo FIES. E foi um tempo para passar, assim, para valer a pena fazer, porque não, nem sempre valia a pena. E é meio problemático aqui com a pública, porque eu não tenho, que a pública daqui tem bônus regional e eu não tenho direito ao bônus regional. E tem outras questões também, então, que eu também estava querendo passar para fora, mas também questão de dinheiro também. Mesmo mesmo se eu pudesse, ia ficar mais ou menos equilibrado em questão de gasto, tanto lá fora quanto no FIES aqui, e aí as questões financeiras vão se acertando. E eu também estava esperando sair outras listas quando chegou a greve no Brasil inteiro. Então não tinha nem como eu saber se eu ia ou se eu não ia. E tem bastante gente de outros estados aqui, que para mim foi bastante surpresa, porque não é algo que a gente se espera, principalmente para Rondônia. Foram 6 meses, não foram 6 meses, perdão, foi um semestre, e como a gente entrou depois, foram só alguns meses de aula. Só que já foi coisa bastante prática mesmo, assim, porque tem muito laboratório aqui, tem muita aula prática. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu já tinha, assim, não foi aula prática no primeiro dia. Só que no segundo, eu já tinha que ir para um laboratório, não, eu tinha que ir para uma UBS não, uma USF, Saúde e Família aqui, e já ficar andando as redondezas. Então, eu fiz tipo trabalho de agente de saúde, e passou a manhã andando logo, voltou, e depois no outro dia a gente teve uma prática de laboratório o dia inteiro. Então, assim, toda semana desse jeito. Então, a gente já vai acostumando desde o início como é que é o dia a dia de, de hospital, laboratório, da prática mesmo, que aqui tem bastante ênfase na prática, com os professores de cada matéria. Assim, é bem divididinho, aqui é muito bem organizado também, tem, assim, uma coisa que é importante lembrar é que para pessoas de outros estados talvez não tenham mais ou menos essa noção, porque as coisas aqui são realmente bem pequenas, né? Então, assim, mesmo a capital sendo grande em extensão, não tem os mesmos recursos que a gente vê em outros estados, assim, então a capilaridade, assim, a conexão instituição de ensino com a comunidade geralmente é feita por pouquíssimas instituições de ensino aqui. Uma delas, que é essa daqui, é São Lucas, que é a que eu tô, e a Finca, que são as maiores, acho que praticamente as únicas que tem, assim, que tem acesso Hum, ao estado legal. inteiro. E como que foi para você, cara, escolher o curso? Tipo, você já tinha começado alguma coisa antes? Ela decidiu fazer medicina ou sair do Sim, ensino médio? sim, eu já tinha feito a escolha antes, mas não era
é meio complicado de explicar, assim, porque não era algo que eu sabia exatamente. Eu sabia que era ciência desde criança, só que eu não tinha ideia de como é que funcionavam os cursos. Então, na adolescência que eu fui entender como é que funciona a universidade, como é que a gente escolhe alguma coisa e se especializa. Eu sabia também que era, eu sabia também que era a área da saúde. Eu tinha uma vontade de ciência, mas para mim tudo é ciência, assim, tudo é justo de ser estudado e escolhido. Só que eu sempre tive um apreço maior por ciência da saúde, só que eu não entendia, assim, como é que funcionava, como é que... Realmente era ingenuidade mesmo, realmente era... Nossa, porque eu só ia pra só ia, seria pra estar pra escola. É, E aí, não, e aí eu descobri que era medicina no ensino médio, assim, que era como é que era. Eu não entendi. Pô, curso integral, curso parcial, assim, só num turno, pra mim era muito esquisito, porque como assim eu vou passar o dia inteiro estudando? Se eu vou ser um adulto? Só no ensino médio que fui entender isso daí. E eu não havia escolhido na época, porque eu pensei assim, pô, eu vou pra faculdade para arranjar emprego. Então eu fiz uma escolha bem lógica, assim, falando, que tá dando emprego agora é tecnologia. Então eu fui para ciência da computação. Foi um raciocínio, assim, bem utilitarista. uhum. E eu até gosto de tecnologia, mas não era o suficiente, assim, lá na faculdade não era o suficiente para mim, assim, continuar seguindo como carreira, só aquilo. Inclusive, eu ficava pensando, pô, como é que eu vou juntar isso com a área da saúde? Como é que eu vou juntar isso com as outras ciências? Porque havia entrado pensando bem assim, pô, vou entrar, pegar emprego na área, assim, e juntar com ciência, chama ciência da saúde. Só que não é assim que funciona ah, na faculdade, entendeu? Então, assim, eu queria mesmo o contato direto. E o curso que me proporcionava isso daí era medicina, em comparação, assim, a ciência que se estuda assim é a que tem mais efeito direto no ser humano, no mundo imediato. Por exemplo, física, química, a gente pode até estudar e entender o mundo, mas não são todos os cursos que têm essa aplicabilidade. E eu buscava isso, eu encontrei isso. E aí começou essa jornada de buscar aprovação. Como foi pra você, tipo, mudar assim de curso? Foi, vou mudar, sabe? De um dia pro outro, falou, pô, acordou, falou, vou pra medicina. Ou foi uma decisão mais difícil, teve que Assim, parar, pensar? na realidade, foi uma lição um pouquinho difícil, porque eu tinha que reconhecer que eu tinha feito uma escolha que naquele momento não era correta, e eu tinha que mudar, eu tinha que aceitar que eu teria que escolher, que eu poderia escolher outra coisa, porque era algo que não havia passado pela minha cabeça, assim, de ter noção de, assim, eu entrei, vou ter que ir até o final. E eu também não pensava que eu era capaz. Eu, assim, era um pensamento que acontecia. Então, você tem que dar um passo para trás e ver, assim, que você pode recalcular a rota, é uma coisa bastante pessoal, assim, até meio até um pouco, às vezes assim, é diferente para cada um e dá uma certa sensação de remorso quando se pensa nisso, mas no meu caso foi algo positivo porque trouxe mais resiliência e assim eu não fiquei tão abatido por problemas que aconteceriam durante a jornada do vestibular. Eu já tinha passado por um pouco da faculdade, então eu, assim, enfrentar os problemas do vestibular foram, foi para mim foi um nível um pouquinho menor de estresse em comparação com o que era cobrado. O estresse veio por outros motivos, mas não pelo, Uhum. pela jornada, não Tem por uma decidir. perguntinha aqui da Camille. Teve algum tipo de preocupação do que os outros pensariam, tipo julgamento, até da família ou de terceiros? Ficou preocupado com isso? Sim, eu só ficava preocupado com quem importava, né, que eram meus pais. Então, só isso. Como eles me apoiaram, então não tive preocupação nenhuma. Mas eu sei que Legal. com algumas pessoas não deve ser isso, né? Porque eu sei que algumas pessoas é um pouco mais difícil. Mas para mim o que foi importante foi só me preocupar com o que realmente importa e me serve, né? Porque são meus pais, né? Que eu dependia bastante deles. Ainda dependo, só que menos. Mas, assim, nem parei pra pensar em família, nem em colegas, nem nada, não. Nem passou pela minha cabeça. Só foi o recálculo da rota mesmo. Legal, legal.
Vamos também, né, conversar um pouquinho com os outros aqui. Dr. Lucas, e aí? Fala um pouquinho para nós aí, se apresenta pra gente, seu nome, sua idade, né, Aí, gente, estado, faculdade, onde está fazendo, como é que tá indo. tá bom. Eu sou o Lucas Eduardo Sanches Cordeiro. Eu atualmente estou fazendo medicina na UERJ, sou aprovado em medicina na UERJ e na UFRJ, nesse ano. Eu estou atualmente no Rio de Janeiro, né, onde eu estou estudando, e meu estado atual é esse de jovem universitário, estudando em cidade grande e apoiando bastante, né, nessa nova fase da vida. Basicamente isso. Você já morava em alguma cidade grande ou a sua cidade era pequena? Eu morei por bastante tempo em cidade pequena, mas eu já morei também em cidade grande. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu já cheguei a morar no Rio de Janeiro. Por um tempo, assim. Um tempo até bom. Foi lá que eu conheci, inclusive, a UERJ, tá? Uhum. Mas antes eu estava vindo de uma cidade pequena. Morava em uma cidadezinha perto de Campinas, chamada Jaguariúna, em São Paulo. Tinha 60 mil habitantes, mais ou menos. Assim, essa aqui é minha namorada, tá aqui do meu lado. Oi, boa É, tarde. enfim. É, e foi isso, né? Então, gente, E aí, como é que mas e aí, essa mudança assim para o Rio, foi uma transição difícil? Assim, você acha que voltar agora? Você falou que fazia muito tempo, né? Você tinha morado. Voltar assim, tal, essa rotina, já chegar, já aquele movimento de faculdade. Você já foi em cima da hora, assim, tipo, já ia começar as aulas, você foi um tempo antes. então, foi muito difícil fazer essa transição, é, ir direto para o Rio de Janeiro. Foi bem complicado. Foi, assim, uma loucura completa. Tive que correr atrás de casa. Moradia, a UERJ, ela não disponibiliza moradia para estudantes que vêm de fora, né? É uma faculdade, é uma universidade pensada muito, né, desde o começo, para o pessoal que é do Rio de Janeiro. Então foi muito difícil correr atrás de, tipo assim, todas as coisas, ficar longe de pessoas muito importantes para mim. Foi um desafio muito grande. E assim, não foi fácil, tá ligado? E assim, eu tive que ir um dia, uma semana depois, começava minhas aulas, sabe? Basicamente. Então, assim, foi uma loucura, deu muita coisa errada nesse processo. Eu fiquei numa casa muito ruim no começo. Mas acho que isso faz parte, né? Fazer o quê? E você e sua namorada também moram em estados diferentes, né? Isso. Ela mora aqui em Ribeirão Preto, onde eu tô agora, né? E agora eu tô lá no Rio. E é foda, né, cara? Tem que ficar, tipo, longe das pessoas que você suporta, longe das pessoas que você gosta. É um desafio, entendeu? É, sempre atrás do sonho, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que foi, né? A escolha do curso, como eu também perguntei pro Matheus, esse momento, você já queria desde pequeno, decidiu durante o ensino médio, ou assim, de um dia pro outro também, pô, vou fazer medicina. Então, eu escolhi medicina, cara, quando eu acho que eu tinha 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Era meu sonho de É, criança. Era um sonhozinho de criança. As pessoas falavam, eu quero ser astronauta, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não, eu quero ser médico. Entendeu? Era isso. Ah, foi uma escolha no começo, quando eu era criança. Muito assim, quero ajudar os outros, médico ajuda as pessoas. E era isso no começo, né? E depois, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, foi uma decisão mais pensada, né? Ainda muito novo, mas eu pensei assim, não, peraí, ó, vamos lá. Eu quero fazer isso, quero me comprometer a isso justamente por uma coisa muito semelhante ao que o Matheus falou, na verdade, né? Era uma coisa ativa, que você podia ajudar de uma maneira realmente ativa as pessoas, entendeu? E que misturavam algumas características minhas que eu gostava, entendeu? De ter esse ímpeto de querer fazer a diferença. E com o passar do tempo, quando eu fui chegando na adolescência,
fase adulta foi uma questão que eu fui sempre repensando o porquê de medicina e sempre teve cada vez mais motivos para eu escolher isso, entendeu? Depois eu comecei a gostar muito de física, química, biologia, ciência, e assim como o Matheus tinha toda essa ciência, eu poderia aplicar ela de uma maneira realmente eficiente que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Uhum. Então, assim, para mim foi um processo muito gradual, mas que eu escolhi quando era criança. E como que foi, assim, essa parte do estudo? Mais a parte, tipo, de rotina, não tanto técnica, isso, assim. Como é que foi para você essa passagem do tempo? Quanto tempo você teve que estudar para passar? Ah, pô, cara, é o seguinte, como, ah, como eu quis medicina desde quando era muito novo, para mim a minha trajetória se deu desde quando era criança, porque eu sempre pensava em fazer medicina no futuro, sabe? Então, desde quando eu era criança, estava no Fundamental 2, ensino médio, para mim sempre foi um sonho, um objetivo. Eu demorei, depois que terminei o ensino médio, demorei mais 3 anos para passar. Foi 2021, 2022 e 2023, o ano que eu passei. O ano que eu fiz a prova, né? No caso. E ah, no começo, quando no começo que eu comecei a estudar, né, em 2021, na verdade, durante toda a minha trajetória, eu praticamente não fiz cursinho. Eu fiz cursinho por 2 meses, em 2021, quando eu acabei de terminar o ensino médio. Fiz cursinho por 2 meses, depois parei e comecei a estudar totalmente sozinho, por conta. Tive que errar muito para fazer dar certo depois. E assim, a minha rotina no começo foi muito. Eu era muito rígido comigo mesmo. Eu tinha horário para tudo, eu tinha um cronograma muito rígido. Eram muitas aulas que eu fazia, um estudo muito tradicional no começo. À medida que eu fui melhorando e progredindo, eu fui fazendo um estudo mais flexível, um pouco mais direcionado, um estudo mais inteligente, com mais técnica, né? E basicamente foi isso, né? Durante a fase do ensino médio, nossa, o cara começou a falar do cursinho ali, eu vou todo pro ensino médio, meu Deus. O meu ensino médio foi muito, tipo assim, não foi fácil. Na verdade, durante toda a minha trajetória de medicina inteira, meu sonho e tal, teve muitas coisas complicadas, muitas coisas difíceis. No começo do meu ensino médio, assim, primeiro ano, eu tava num colégio que era muito maneiro, lá do Rio de Janeiro ainda, que era muito bom, eu queria muito estar naquele colégio, porque era um colégio, assim, de extrema dificuldade de conseguir entrar, né? E quando eu fui fazer a prova para esse colégio, eu fiz com 14 anos, estava no nono ano, fui fazer a prova para o primeiro ano, quando eu ia estar com 15, né? Eu até tive uma experiência muito interessante, cara. Foi uma experiência que eu tive de derrota. Foi o que eu ia aprender bastante no futuro, né? Eu não sabia ainda, mas eu ia aprender bastante. Eu fui fazer uma prova de bolsa para esse colégio, que era um colégio particular. E era. E tinha uma fama de ser um colégio super difícil, lá do Rio, não sei o quê. Eu queria ir, porque eles tinham bons nomes, enfim, e eu fui fazer essa prova de bolsa. Cara, eu estudei, tipo, uns 5 meses para essa prova de bolsa. Fui fazer essa prova. Foi um sentimento muito diferente para mim, porque é, era muita gente que ia fazer essa prova de bolsa, tinha muitos alunos de várias escolas lá. Foi a primeira vez que eu senti aquele frio na barriga de caramba, é uma prova que importa de verdade, né? E eu fui fazer essa prova e eu apanhei muito para essa prova. Eu apanhei demais. E assim, fui muito mal nela, fui muito mal, não deu certo. E foi a minha primeira grande frustração. Eu lembro até hoje, cara, que quando a minha mãe veio, né, me dar o resultado da prova, falou assim, não, você foi muito mal. E eu precisava da bolsa pra estudar lá. Não, você não foi bem, você teve uma nota muito baixa, né, e tal. E no primeiro momento, tipo, eu fiquei tipo assim, meu, o que aconteceu, né? Deve estar errado. Minha mãe voltou na escola para conversar com o diretor e tudo mais, né? Falou que meu sonho era fazer medicina, para ver se talvez tivesse errado alguma coisa, correção.
diretor da escola falou pra minha mãe e assim, falou, não, esse moleque nunca vai conseguir fazer isso, nunca vai passar, cara. Ele foi muito mal na prova. Entendeu? Ele falou pra mim e falou pra minha mãe, no caso, né? Não, como é que não vai passar? Hum. Acho que foi até uma tentativa de eu não ir pra aquela escola, porque eu não tinha ido bem na prova, de prova de bolsa, né? Todo mundo fazia, todo mundo que ia entrar lá fazia essa prova. Já ligou pra E ele aí, jogando na cara que você passou? Você deu aquela ligação falando, ô, você lembra? não. Então, aí minha mãe, eu lembro que, pô, minha mãe veio conversar comigo, falar pra mim que o diretor tinha falado isso. E, pô, foi foda. Nossa, chorei muito. Chorei copiosamente como uma criança. Foi meu primeiro contato com uma grande decepção. Velho, já morreu. Então, aí, tipo assim, foi uma grande decepção pra mim, isso no ensino médio, mas eu estudei lá depois de um tempo, consegui estudar lá, meus pais se dedicaram muito para conseguir estudar esse primeiro ano do ensino médio lá, e onde eu consegui melhorar bastante as minhas habilidades. Era um estudo muito difícil, porque eles preparavam para militar lá, era um estudo para SpaceX, Picard, desde novo, então foi um estudo bem complicado, mas eu consegui melhorar, eu consegui me destacar, inclusive foi bem desafiador, porque eu estava vindo de uma escola bem mais fraca. Eu guardo com muito carinho até hoje. Inclusive, eu até ganhei um prêmiozinho de uma prova de física, que era uma prova de um professor que todo mundo falava que ele fazia uma prova muito difícil e tal. Eu fui lá e consegui fechar a prova de física dele. Eu ganhei um livrozinho de questões de matemática, né? Eu tenho até hoje guardado, assim. Foi muito foda. Mas, assim, infelizmente, nessa época do ensino médio, até por conta da bolsa que eu não consegui, a gente teve muita dificuldade, né? Minha família teve muita dificuldade de conseguir manter a escola. A gente acabou passando por muitas questões ainda nessa época, financeiras mesmo. E aí eu tive que sair da escola. Fiquei lá meio ano. Aí depois eu acabei saindo do Rio também, nesse mesmo ano, foi em 2018. Acabei indo para São Carlos, uma cidade lá no São Paulo, né, no interior de São Paulo. E acabei indo para uma escola, assim, um nível muito mais baixo do que da escola onde eu estava. Que apesar das dificuldades financeiras que eu enfrentei lá, que, por exemplo, tipo, eu não tinha livro para estudar, porque os livros eram caros, né? Eu tive que estudar pelo livro dos outros na época, tá ligado? Foram muito difíceis, mas mesmo assim eu conseguia, eu me estudava muito, muito mesmo, tá ligado? Era bem. E eu conseguia alguns destaques, né? Mas assim, a vida era foda. Aí eu fui para essa cidadezinha, né, no interior de São Paulo. Uhum. Fiquei uma escola pública até um bom tempo lá. E lá eu conheci uma amiga minha que me apresentou, falou que existia lá naquela cidade um colégio técnico, um pouquinho melhor, né, para que eu poderia me inscrever para fazer uma prova, para passar para lá, né? E eu consegui fazer a prova, consegui passar para o colégio técnico, que era a ETEC, não sei se vocês conhecem, é mais comum no São Paulo, sei lá. Eu consegui fazer meu segundo ano do médio lá, segundo ano do médio inteiro, e foi a ETEC da minha cidade era uma bosta, era muito ruim aquela escola. Era muito, era muito ruim aquela escola, meu Deus. E eu não ficava muito bem com aquela escola porque eu sabia que eu precisava de uma escola melhor, porque eu queria fazer medicina já, para mim estava na minha cabeça, na minha cabecinha de 15, de 16 anos da época, era tipo assim, não, eu quero fazer medicina, vou passar assim que terminar o terceiro ano. Aí, então eu queria muito, né, passar, e eu sabia que ela não estava me ajudando. Basicamente, era aqueles 5, 4 meses que eu fiquei naquela escola do Rio de Janeiro. Eu estava aprendendo tudo de novo que eu aprendi em um ano e meio lá nas escolas do interior. É. Então foi muito bad. Depois eu acabei em 2000, isso foi em 2019, né? Em 2020 eu acabei voltando para o Rio de Janeiro para terminar o meu ensino médio em um colégio particular, né? E eu terminei, foi num colégio particular no Rio, no meio da pandemia. Então foi muita desgraça também, que eu não consegui ensinar direito. Não nada direito, foi tudo uma complicação horrível, complicado demais.
E foi isso, né? Acho que eu falei demais. Eu nem sei se era pra ter falado tanto assim. Eu falei demais. Eu Não, tô pô, tá empolgado. bom, tá bom. Cara, até eu ia falar pra galera aqui, assim, que a gente terminasse, que nós estamos fazendo aqui? Primeiro eu vou deixar eles se apresentarem, né? Depois vai ter algumas perguntas mais direcionadas que eu sei que é o que a galera quer saber, de como foi os estudos e tudo mais, mas é só a apresentação inicial. Tá todo mundo aqui. Vamos, cadê a parte que eles vão falar como estudaram, né? É, Ah, mas é isso aí, é isso aí. bom, Valeu, Lucas. Vamos lá, obrigado. doutora Ana. Vou deixar o Deide por último. Deixa o Deide por último. Doutora Ana, se apresente aqui. Oi, gente. Eu achei que eu ia ser a Ditadora, última, porque pra mim eu tava aparecendo em último. a ditadora do Resu também, tá, galera? Que é diarquia. Uma ditadura bem ferrenha aqui. Eu tô bem sumida, mas tô muito feliz de estar aqui, gente. Que saudade. Enfim, deixa eu começar. Como vocês sabem, meu nome é Ana Laura, que tá escrito aí. Eu tenho 20 anos. É raro eu me ver por aqui, pois é, gente, tá complicado. Mas oi. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Assis. E eu vim parar no interior do Paraná agora, tô passando muito frio. Hoje tá até calor, tá uns 20 e pouquinhos graus. Mas, gente, que frio do caramba que faz aqui, chegou a bater -1. Assim, sem condições, eu não tinha vivido isso ainda, enfim, muitas experiências. Eu tô cursando na UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tô no campus de Francisco Beltrão, que é uma cidade, assim, do tamanho da minha cidade natal, tem uns 100 mil habitantes por aí. E é uma cidade que eu tô, assim, muito feliz, tô muito realizada de estar aqui. É uma cidade universitária, tem umas 5 universidades por aqui ou mais. Então, tipo, tem coisa pra curtir, tem coisa pra fazer. Enfim, não tô parada, não tô num lugar que eu não queria estar, apesar de nunca ter sonhado em parar aqui, né? Foi realmente uma surpresa, a melhor possível, com certeza. E eu comecei a faculdade tem um mês e alguns dias. Eu fiquei 5 meses parada desde que eu fui aprovada. Eu tava assim de molho, não tava mais me aguentando ficar em casa. Mas agora, se tem uma coisa que não acontece, é eu parar em casa. Eu fico o dia inteiro fora, então tudo que eu fiquei parada no começo do ano, agora estou sofrendo, saindo da minha casa. Enfim, é isso. Momento de terror, foi, cara. Momento de terror. Eu tinha que fugir da Ana, porque ela me colocava pra trabalhar a todo momento. Agora eu que tô falando, Ana, eu vou trabalhar, agora eu que tô me vingando. Pois é, tá difícil essa hierarquia aqui, tá todo mundo se lascando. Então, tem 2 ditadores, os 2 estão travados. Pois é, mas vai passar, tudo vai se ajeitar. Ai, ai. Ana, conta um pouquinho para nós como foi sua trajetória. Você sempre Então, quis medicina? Ou não? Vou fazer medicina e foi lá e passou? Como é que foi? queria eu, mas não foi assim. Não, eu sempre quis medicina, assim. Minha mãe conta que eu, com, sei lá, 3 aninhos, 5 aninhos, falava que eu queria ser médica de fazer bebê nascer, que eu queria cuidar do vovô e da vovó. Então era uma coisa que estava sempre comigo, assim. O máximo que eu já cheguei a cogitar, mas que, assim, não passou de uma ideia muito longe da realidade, era ser estilista, porque eu gostava muito de Barbie, moda e magia. E eu também queria ser moça do caixa do supermercado, porque eu adorava caixa registradora. Gente, era uma paixão, assim, absurda. Eu tinha 2 caixas registradoras de brinquedo, mas enfim. Falei, não, vamos pra medicina mesmo, né? Vamos dar, seguir o sonho de Ah, criança mesmo. E é isso. E como eu sempre soube que eu queria medicina, eu sempre estudei muito, eu era muito CDF na escola. Então, assim, eu construí uma base na escola. E a mesma escola que eu estudei a vida inteira, eu fiz até um ano de cursinho lá. Então, eu morei na mesma escola por uns 18 anos. E, e eu sempre me dediquei muito e tal. Eu aproveitei realmente o privilégio que eu tinha. Minha mãe trabalhou lá a maior parte do tempo, continua trabalhando lá. Então, eu fiz valer a pena a minha bolsa, porque era um colégio particular e tal. E
depois que eu saí do ensino médio, eu terminei em 2021, eu tava, assim, muito ferrada a cabeça, minha saúde mental tava uma porcaria, porque como eu era a CDF, eu botava muita pressão em mim, então minha saúde mental tava um caco e tal, e daí depois de passar com a minha terapeuta, saudades dela, inclusive, ela me falou pra, tipo, pegar leve no próximo ano de estudos. Então, daí, em 2022, eu fiz o cursinho, que foi o único ano que teve o cursinho na minha escola, depois fechou. E foi um cursinho que tinha, acho que, 8 pessoas junto comigo tendo aula. Então, foi, tipo, quase que uma aula particular. E era só um período, era só de tarde. Então, de manhã, eu ficava de boaça e de noite também. Então, eu continuei na terapia, voltei, né, alinhei meus chakras, voltei pro eixo. E, por incrível que pareça, apesar de eu ter ficado, tipo, só indo no cursinho, eu assisti a aula mais ou menos de uma coisa ou outra, mas eu sou uma pessoa que tem, tipo, dó do professor, então eu fico prestando atenção, falando sim, é isso aí, prof. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava fazendo questão e tal. E fazendo, tipo, esse mínimo, eu consegui progredir nos vestibulares. E, tipo, eu fiquei, oxe, como que isso aconteceu? E daí que deu o start, tipo, Fia, faz questão e corrige que as coisas melhoram, né? Então, esse aí foi, tipo, a lâmpada se acendeu na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu não posso só ficar estudando, assistindo aula e lendo, grifando coisa, eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Enfim, 2023 chegou, e daí eu falei, não, é agora, vou com sangue nos olhos. Só que assim, eu tava com sangue nos olhos, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu tava muito perdida. No começo de 2023, gente do céu, eu vejo as coisas, eu tenho tipo um diário, assim, e as coisas que eu escrevia no começo de 2023 era tipo assim, a pessoa mais perdida do mundo nos estudos. Eu não sabia o que fazer. Eu, com a base boa que eu tinha, eu tava assistindo videoaula de matemática básica, eu tava entrando assim num limbo depressivo de meu Deus, eu não quero mais isso pra minha vida. Lembro disso, lembro disso. E foi muito, muito complicado. E o que me tirou disso foi o quê? Revolucionários e João. Aí minha vida mudou, deu um 360. Comecei a estudar pra caramba. E cá estou eu, o milagre aconteceu. Eu sempre soube que eu não ia passar direto do terceiro, tipo, eu não tinha esperança nenhuma. Eu achava que eu ia ter que estudar por uns 5 anos. E quando desse, deu, mas que eu não ia desistir, porque eu não tinha outra opção, nunca, né, além de ser caixa de moça do caixa supermercado e estilista, nada tinha batido, assim, o santo comigo, né? Olha, gente, o que foi que eu vi agora? Gente, tem tantos post-its aqui na minha frente, acredita? Eu tô começando um novo império dos post-its. E o que mais? Eu me perdi totalmente o fio da meada, TDAH. Já era, gente, me perdi. Se alguém quiser retomar aí. Tava falando de como foi ali depois você começou a estudar no 2023 pro final. Sim, é verdade. Então, aí aqui no Resolucionários, que eu encontrei, o João também foi, assim, o santo da minha vida, que eu devo tudo e mais um pouco pra ele. Pois é. Ó, E, nada. cara, foi isso, assim, foi muita loucura, muita vontade de desistir, mas não desistindo, esse que é o ponto. Era uma coisa que eu repetia pra mim mesma, assim, só não passa quem desiste e uma hora vai dar. Eu achava que não ia dar, porém não, então, né? Coisa boa. E a facu agora tá sendo muitas descobertas, muita coisa nova. A UniOeste aqui, ela tem, é o método tradicional, então eu tenho aulas, tipo aulas da escola, aula teórica. É muito chato mesmo, mas é o que eu quero pra minha vida, então bora lá. E as aulas práticas daí sim são bem legais, de laboratório e tal. Parte do laboratório, assim, é o que brilha meus olhos. Eu falo, graças a Deus, chegou esse momento. Mas tem muito professor chato, tem muito professor legal. É realmente um momento assim de descobertas mesmo, uma vida nova, morar fora 700 quilômetros longe da minha família, saudade, cuidar da casa, ir no mercado toda semana fazer compra, um negócio chato pra caramba, mas eu fico feliz porque eu tô aqui. Então, apesar de toda a saudade que dá,
Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, assim, não tem nem um mês que eu não vejo eles e eu já não tô aguentando. E eu só vou ver eles agora em outubro, que é quando eu vou entrar em férias, graças a Deus. Eu tenho um mês que eu tô tendo aula, eu já quero férias, né? Pois é, faz parte. E, ai, gente, eu acho que é isso. Tô ansiosa pra responder as próximas perguntas. De trajetória, eu acho que Mas é fala isso. aí, você falou que teve alguns momentos assim que você achava que ia passar. O que você fazia nesses momentos assim? O que voltava a te motivar? Tirando aquela semana que você procrastinava, eu tinha que puxar a orelha assim. É, Mas cara, a primeira coisa que eu fazia era falar com você, né? Tipo, João, tá difícil aqui o negócio, acho que não tá dando certo. Será que vai dar mesmo? É muita insegurança, né, que a gente tem, porque é um negócio que você não sabe quando vai acontecer, você não sabe quanto que vai dar certo. E você fica. Se você. Cara, é impossível fugir desses pensamentos, né? Tipo, quando? Você não aguenta mais aquela rotina incansável. E o que me dava forças era saber que uma hora ia dar certo, mesmo não sabendo quando. Por mais que seja difícil, tipo, acreditar nisso é a mais pura verdade e sempre acontece no tempo que tem que ser. Tipo, eu vi que tudo foi se encaixando do jeito mais perfeito e que fazia sentido possível. Ah, no ano passado, 2023, acho que foi em abril, antes de eu entrar no Resolucionários ainda, eu acho, ou ter conhecido o João e tudo, eu tinha conseguido o FIES na minha cidade. E a hora que eu vi aquele e-mail, eu falei, cara, acho que não é isso. Assim, eu vi o e-mail, eu não fiquei feliz, eu tava tipo neutra, total. Eu só sabia que aquilo não era pra mim, que eu tinha que continuar tentando, senão eu não ia ficar em paz comigo mesma. Eu ia viver pensando, nossa, o que teria acontecido se eu tivesse dado mais um pouco passado? Pô, foi isso que aconteceu. Então, foi uma decisão que eu tomei com a minha família, lógico. Eu pensei muito bem, porque seria, tipo, era uma puta oportunidade, desculpa a palavra aí, mas é isso. Conseguir um FIES é uma coisa, é uma vitória, uma realização. Eu tinha sido pré-selecionada, não quer dizer que eu conseguiria de verdade, porque tem toda a burocracia, que daí, né, é complicado pra caramba. Mas é uma coisa que eu nem fui pra frente, porque eu sabia que eu tinha que continuar estudando mais um pouco, porque senão eu ia viver pensando no IC, e eu estou vivendo o IC agora, então é muito doido ver o quanto tudo foi se encaixando e ver que mesmo nos momentos assim de vulnerabilidade, de você ficar se duvidando, valeu a pena, sabe? Eles foram feitos ali para me fortalecer, para poder superar eles, para poder conseguir chegar aqui. Então, graças ao João, graças à minha família, graças aos ai, funcionários, à minha família, ah, dá para superar esses momentos que são muito difíceis. Todo mundo sabe disso, todo mundo viveu, tá vivendo e, cara, vai dar tudo certo. São palavras, tipo, meio coach, assim, mas pior que elas são verdades. Então, tipo, muito doido. Então, assim, minha dica é façam terapia, por favor. Conversem com o João ou com alguém do Resolucionários, que a gente se dá forças, ok? é, E é isso aí. galera, mas se quiserem conversar, realmente estou por aqui, mas a Ana já chegou aqui. Eu lembro no começo, a gente falou da Ana do post-it, a Ana chegou quietinha, tímida. Aí, ó, hoje já tá a ditadora do resumo, tem? Aí, ó, galera aqui tudo participava dos debates, tá, galera? Eu falo, vocês não. Vocês acham que é mentira? Esse negócio que quem participa do debate é aprovado? Participem, gente, participem. Todo mundo aqui, e a galera que não pôde vir também, a Júlia, a Isa, bateu um ponto aqui nos debates também. Não, sabe aquele negócio de policial bom, policial ruim? Então, que tem ditador bom e ditador ruim. Eu sou ruim. Qualquer coisa, se precisar do Discord, pergunta, pede pra Ana que é mais fácil. Doutor David, chegou o momento aí. E aí, se apresente para nós, fale um pouco de ti. Tô conseguindo me ouvir direito? Bom, Estamos te ouvindo.
Então, eu sou o David, tenho 21 anos e acho que de todos aqui eu fui mais recente aprovado. Eu ainda não comecei as aulas, fui aprovado na UES pelo vestibular. Essa história de mudança ali de Enem para vestibular também rende um bom papo, mas eu tô aproveitando ainda esse tempo, né? Então as aulas só vão começar em outubro. Então eu vou ter aí um bom tempo para dedicar as minhas atividades, para assistir filme, né? Porque a gente tem que assistir muito filme. Pra Enfim, a minha ser lista vai. revisado no resumo, né, É, também. exatamente. E aí tá um período assim de assimilação ainda. Porque quando chegou ano passado, né? Porque a UES ela tem vestibular 2 vezes por ano. Então é uma maratona que você não tem descanso, sabe? Você já tá ali no primeiro semestre, acabou o vestibular, já é o outro, sabe? Não tem descanso. Então era muito bom. Eu gostava disso, porque o Enem era só uma vez no ano, né? Mas o vestibular 2 vezes por ano, ele te dava um gás tão grande que você não sentia essa coisa de que você parou e aí, sabe, você ficou parado. Não, não era uma coisa que oscilava muito, era algo mais constante. E aí, nesse penúltimo vestibular, eu nunca tinha parado assim pra falar. Então, eu fazia a prova, mas eu nunca ficava com aquele pensamento: ah, eu vou passar, ah, eu não vou passar. Mas esse em especial eu fiquei, sabe? Porque eu tinha ido muito bem, eu fui muito bem na segunda fase também. Eu não passei, tá? E aí eu fiquei assim: nossa, o que eu preciso fazer mais pra passar? E veio desse ano, e assim, era do início do ano, ele em termos de tempo pra você se preparar, ele é mais curto porque acaba que tem ali aquele início de ano, né, que você tá de resultado de Enem, de vestibular também, então meio que as coisas não ficam tão constantes, então meio que você para um pouco, e você tá voltando, aí você vai se adaptando, tal. E também aconteceram alguns problemas, né, que eu tive que me desdobrar. E aí, mas eu também não fiquei com esse pensamento, não vai dar certo, mas eu vou continuar. E fiz o vestibular, passei para a segunda fase e aí quando recebi, né, ali o resultado das provas, aí eu falei, não, agora que, né? E aí, tipo, eu não sabia mais o que fazer. Então, quem eu recorria? Ao João. Eu falava pro João, João, olha isso aqui e tal. Não sei o que. Aí, isso porque algum tempo antes da segunda fase, o João sempre via que eu tava por aqui e a Joina também, a gente fazia debate da UES, só pra vocês terem noção. Era só nós dois aqui durante a semana, a gente discutia lá uma prova que a gente fazia na semana, sabe? Às vezes, sei lá, era 1 hora em 2 questões, mas a gente estava aqui. E aí o João falou assim, eu queria assim dar um presente pra vocês, né? Tal. Eu queria saber se vocês aceitam. Ele ainda falou isso. Eu queria saber se vocês aceitam. É lógico que a gente vai aceitar, né? Um acompanhamento comigo até a segunda fase. Aí beleza, né? Aí ele falou, mas eu também vou tacar no couro de vocês, né? E de fato ele fez isso, porque tinha pouco tempo. Então, por exemplo, ali para você ir para a segunda fase, você não dá tempo de você saber se você passou ou não. Porque a UES ela é muito malandra, então você só sabe que você vai para a segunda fase faltando 3 dias do dia da prova. Então, assim, fez a primeira fase, continue estudando. E aí eu fiz, era uma Eram quantas rotina semanas da primeira para a segunda? Eram poucas, mas 2 ou 3, não era? de 3 semanas. Três. Eram Três três semanas. semanas. Eram 3 semanas. E o João ia lá, a gente tava em mentoria, e ele organizando a ele. Olha, isso aqui, eu sei que tá muito pesado, mas vai ter que ser o jeito. Aí ele adicionava outra coisa, ele dizia assim, olha, tá muito pesado, mas vai ser o jeito. Aí continuava, né? E aí foi, deu certo, né? Enfim, deu certo. Mas em termos, assim, de pensar, nossa, eu sempre quis ser médico e tal, não foi bem assim, sabe? Eu nunca fui o tipo de criança que pensava em ser médico, geralmente é uma das profissões, né, que as crianças mais pensam. Acho que até por uma questão mesmo social, né? É algo muito difundido, algo muito falado, é uma profissão que tem muito prestígio. Mas eu nunca fui muito assim de me ligar nas profissões. Eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Sempre gostei muito de ler, de escrever, de conhecer outras coisas. Então, aquela coisa ali de estudar pra mim não era uma coisa muito maçante. Só que como eu morava no interior, né? E assim, as escolas têm um ensino mais limitado. Quando chegou no meu quinto ano, eu comecei a estudar na cidade.
E aí, como a minha casa era bem distante da cidade, então eu tinha que acordar bem cedo. Então, tipo, 5h30 eu tinha que acordar pra pegar ônibus e ir. É você acordar cedo, dormir cedo, né? Ir a pé pra escola. E eu fiquei ali uns 3 anos, quando eu fiz essa transição, né, da escola do interior pra cidade, eu fiquei 3 anos numa escola particular. Mas não era, assim, uma das escolas particulares mais caras, era uma das mais baratas, inclusive. Mas também tinha ali as suas limitações, né? Acho que a maior que eu vi ali é que eu achava uma escola e, tipo, eles davam ali, sabe? Mas se o aluno quisesse, ele queria. Se ele não quisesse, também não ia mudar muita coisa. Fui muito autodidata. Então, de estudar mesmo sozinho. Ah, o professor tá ali, não quer dar aula, não tem nenhum problema. Eu pego meu livro e começo a estudar. Inclusive, tipo assim, pra mim era mais ali uma troca. Eu quero ver aquela forma daquela pessoa explicar isso. Mas eu tenho a plena convicção de que eu não vou aprender com ela falando, né? E eu também não tô afim de aprender com ela falando. Eu quero construir o significado próprio para aquilo. E aí, então eu tinha muito aquilo, e aí começou a fazer mais sentido. Eu lembro que a profissão que entrou assim na minha mente e que eu falei, é isso que eu quero fazer, eu queria ser dentista. Eu fiquei muito tempo fazendo tratamento com dentista e eu queria ser dentista. Eu lembro que tinha uma dentista que ia na escola e ela dava aquelas palestras, né, sobre saúde da boca. Eu me apaixonei pela profissão, sabe? Pela forma como aqueles profissionais, eles exerciam a profissão deles. Então eu tinha a plena convicção de que eu queria fazer odontologia. E assim, como eu sempre gostei muito de pesquisar, de ler, então, nossa, eu ficava lendo, eu ficava pesquisando. Eu lembro que eu ficava maratonando vídeo no YouTube lá de pessoas na faculdade, então falando de cada semestre. E eu não ficava assim, ah, será mesmo se eu quero isso? Não, eu aproveitava. Então eu realmente fiz assim de tudo, sabe? De tudo. Ficava ouvindo os pós, os contras, limitações, mas não era aquela coisa, eu realmente quero fazer isso ou eu quero fazer outra coisa. Não, era tipo de aproveitar o momento. Então, aproveitando. E aí, quando chegou no ensino médio, eu fui para uma escola profissionalizante. Uma das escolas mais renomadas daqui, né? Era uma escola que ela facilmente se colocava ali no topo com escolas particulares. E a seleção para entrar também era difícil. Você tinha também que. Porque a seleção se dava por notas, né? Você pegava todo o seu histórico do primeiro ano até o nono ano e se transformava numa média. E aí, como é uma escola profissionalizante, então você tinha 4 cursos técnicos à sua disposição. Era enfermagem, administração, comércio e informática. Eu fui para enfermagem, né? Porque era o mais óbvio, era o mais próximo ali da área da saúde e sabendo que eu ia fazer odontologia. Tava muito claro para mim. E aí fiz, né? Comecei ali o curso técnico. Foi ali onde eu comecei a desconstruir algumas coisas que eu tinha, mas também foi onde eu ampliei o meu olhar. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que eu queria estar na área da saúde. Sem dúvidas. Nunca tive dúvidas em relação a isso. Mas, de fato, saber ali que tipo de olhar mais específico eu quero para minha profissão, foi ali o curso técnico que me deu. Porque eu sabia que eu não queria fazer enfermagem, né? E que eu tava mais ali no curso, porque eu queria entender sobre esse mundo, né? E eu sempre fui muito esforçado, muito estudioso. Então eu aproveitei mesmo cada disciplina ali do curso. Né? Eu lembro que a primeira era anatomia, então, tipo, aquilo era cara de curso de saúde. Né? Então você começava ali a estudar. E você ter essa motivação no seu ensino médio é muito bom. Fora isso, a escola ela focava muito nessa habilidade do profissional. Escola muito renomada, então você tinha um nome a zelar também, né? Então você não podia cometer deslizes. Eu lembro que na primeira aula, a professora do curso técnico chegou falando assim: a partir de hoje, vocês não podem nos chamar mais de tias, porque nós não somos tias de vocês. Não pega bem que você chegue no seu ambiente profissional, quando você estiver lá no hospital e você se dirige a mim dizendo: tia, eu tenho que fazer isso? Nós não somos tias de vocês. Então, a partir de hoje, professora, enfermeira, preceptora ou simplesmente o nosso nome. Então, ali foi o primeiro choque. E eu lembro que todo mundo comentou isso depois da aula, né? Porque, enfim, era ali uma forma, né, de já mostrar que era algo, né, bem crítico. E a escola, ela era bem, assim, ela estimulava muito os alunos. Então, você tinha que ir muito bem na base técnica e muito bem na base regular. Né? E como era uma escola profissionalizante, então todas as disciplinas elas tinham que conversar. Sei lá, quem fazia enfermagem tinha mais aulas de biologia, por exemplo. Quem fazia informática tinha mais aulas de física e de matemática, né?
os professores, eles tinham que puxar para a área. Então, por exemplo, educação física, biologia, química, tudo que dava para entrar, saúde, os professores faziam isso. Né? Então, foi ali onde eu fui, sabe, ficando maravilhado. Eles incentivavam mais a estudar por conta, porque você falou, né, que você gostava mais de estudar, que é mais autodidata. Eles te incentivavam mais isso, ou eles exigiam muito igual um colégio normal, por assim dizer, que, não, você tem que estudar em sala de aula? Não, eles tinham aquela coisa, eles falavam assim, nós tanto vamos colocar você no mercado de trabalho quanto dentro da faculdade. Então, para eles, você tinha que ir bem no curso técnico e na base regular, né? Porque se você não almejasse um dos dois, né, você tinha que menos um. E como ali a grande parte dos alunos, eles foram fazer faculdade, tipo, não era medicina, né? Então, por exemplo, eles conseguem um trabalho depois da ensino médio, né? Porque tem o estágio. E é uma escola muito renomada. Então, por exemplo, se você for no hospital daqui, se você perguntar para o quadro de funcionários, de técnicos de enfermagem, de enfermeiro, você vai encontrar uma grande parte de pessoas que foram alunos da escola. E, assim, muitos alunos conseguem, tipo, eles trabalham de manhã e de tarde e à noite vão fazer faculdade. Né? Então, o curso técnico serve para isso. Mas os professores, eles incentivavam bastante e tal. Mas, enfim, como era enfermagem, então a grande maioria ali queria medicina. Eu não estava no grupo dos que queriam medicina naquele momento. E aí, ia pesquisando, e eu gostava, sempre fui muito além. E aí foi onde eu comecei a ter os primeiros questionamentos. Porque na escola profissional, a gente também tinha algumas disciplinas diferentes. A mais diferente delas era a de projeto de vida. Uma disciplina que ela dava muito espaço para você falar de si e se autoconhecer. Eu lembro que a primeira aula de projeto de vida era conhecida como aula do choro. Porque a atividade era que você levasse um objeto especial e você falasse da importância daquele objeto para sua vida. E aí, tipo, sei lá, a pessoa levava foto do cachorro que morreu, né? Ou levava um brinquedo de infância. Então todo mundo, sabe, compartilhava aquela história, todo mundo chorava junto, dava risada junto. Em muitos momentos, essa disciplina ela proporcionava esse olhar. Então foi importante ter ali no ensino médio essa disciplina. E aí, tipo, teve uma atividade que era para você falar sobre as suas habilidades, né? E a professora ela explicou os tipos de inteligência. Então ela falava inteligência visual, inteligência linguística, sabe? Era um novo mundo. Então você tinha que saber ali dizer qual daquelas inteligências você tinha mais desenvolvida. Qual daquelas você ainda estava ali na metade e qual as que você queria desenvolver. E eu lembro que eu tinha muitas desenvolvidas. E eu meio que fiquei assim, não, mas será mesmo que tem isso? E aí foi onde eu fui percebendo que eu gostava muito disso, sabe? De sempre estar pesquisando muito. Eu nunca gostei muito de me limitar a alguma coisa. E justamente pesquisando nessa parte de odontologia, né? Eu fui ali tendo contato com algumas coisas mais específicas da profissão. E aí eu fui conhecendo uma subespecialidade que era uma subespecialidade da odontologia, mas que conversava muito com a medicina. E aí foi onde eu comecei a olhar para a medicina, né? E então meio que eu conheci a medicina por conta de uma subespecialidade. Né? Então eu não fui do geral para o específico, eu fui do específico para o geral. Então meio que eu inverti ali o caminho. E aí eu fui pesquisando, e aí fiz a mesma coisa. Então eu passei todo o meu ensino médio pesquisando sobre isso. Né? Então foquei no meu curso técnico, no ensino regular. Aquela coisa, eu estou estudando porque eu quero isso, então eu tenho que me dedicar muito. Não, eu não tinha. Me dedicava para tudo. Para tudo mesmo. E para mim eu tinha que ser bom em todas as disciplinas, não só em uma. Esse era o meu pensamento. E eu saí do ensino médio com uma boa base. Mas, por exemplo, eu peguei ali no meu terceiro ano a pandemia, né? Então, no terceiro ano, que é o momento do estágio, a gente não teve estágio. Porque ainda mais era saúde, né? Não tinha como colocar adolescente de 17, 16 anos dentro de um hospital em plena pandemia. Então, em 2020, nós concluímos o curso normal, né? Então, a parte ali do ensino regular, mas somente em 2021 foi que a gente conseguiu concluir o técnico. E como foi um ano bem, assim, maluco, sabe? A gente só começou o estágio mais na metade. Eu não tava muito naquela preocupação de eu estou prestando para isso, mas eu continuava estudando. E aí, definitivamente, quando chegou mais ali, próximo do SISU, quando eu coloquei, enfim, para medicina pela primeira vez,
foi que eu deixei muito claro que era aquilo. Porque eu já sabia, né? Eu tava mais numa fase, assim, de entendimento, de assimilando as coisas e tal. E aí fiquei em casa, então eu estudei em casa esse tempo inteiro. No início eu tive algumas plataformas, mas quando chegou no meu segundo ano já não era mais necessário, né? Mas eu acho que o que foi mais importante nessa trajetória foi quando eu de fato comecei a aprender a estudar, sabe? Porque eu tinha uma base muito boa de muitas matérias. Mas, por exemplo, eu não sabia como estudar isso para aquele foco que eu ia fazer, que era uma prova de vestibular, que é muito diferente de uma escola. Então foi a partir daquele momento. E outra, me encontrar com pessoas que compartilhavam de princípios semelhantes aos meus. Foi o caso do Resu, né? Então quando eu entrei aqui, eu lembro que eu já conhecia a Camille, né? Porque a gente já participava de um projeto juntos e ela sempre falava muito daqui, tal, tal, tal e tal. E aí eu entrei. Aí eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu vim foi num debate. Era Enem 2017, eu acho. Inclusive eu lembro que era o Enem que tinha aquela questão do garfo. Né? Porque aquela questão me marcou bastante. Então foi aquele debate daquele Enem. Eu não sei se é o 2017 ou é o 2017 PPL, mas é um dos dois. E eu achei aquilo maravilhoso, né? A possibilidade de você estar ali com várias pessoas que já devem ter decorado as questões da prova, mas que estão ali debatendo uma nova forma de olhar para aquela questão. E eu sempre tinha em mente que eu queria o Enem, né? Que eu iria passar pelo Enem. Mas quando a UES anunciou medicina no campus aqui da minha cidade, aí eu tive que mudar o olhar. E aí comecei de fato a prestar para a prova da UES e foi só uma questão assim de um vestibular para saber que era aquela prova que eu queria fazer, era aquela universidade que eu queria, né? Mesmo com todos os seus problemas, mas eu amo a prova, né? Tenho que falar isso. Eu gosto de fazer ela, por mais que ela tenha os seus problemas, mas assim, foi a motivação que eu precisava encontrar, né? E deu certo, deu certo. Quem sabe agora tem gosto pra tudo. Tem gente que gosta de US, né? É nível de Pois loucura, né? é, Eu achei que eu sou louco, mas exatamente daí, ó. O é, exemplo que vocês ainda vão gostar dela, vocês vão ver. quem sabe depois todo mundo passar lá na resistência, a gente começa a gostar de US. É, talvez, talvez. Não, prova legal. Melhor não contrariar a gente que gosta de US, tá, galera? Perigoso. É, É exatamente. isso. Nós estamos falando dos ditadores, mas nós temos nossos suplentes de ditadores, tá? Que é a Camille e o David aqui, ó. Nossos suplentes estão aí suprindo Em os fase de ditadores que estão preparação. ausentes. É, Na fase verdade, foi um plano de nosso, né, preparação. Ana? A gente tá treinando eles, aí os dois sumiram aqui do servidor para ver se eles dão conta. Tudo um teste, gente. Vocês estão passando. Continue assim. Continue mais uns dias aí. Nossos suplentes Exatamente. ditadores. É, Ó, não exatamente. E pegou pode fogo. ser que Já, exista, exatamente. Pode ser que exista também, assim, o destino, né, ajudando, por exemplo. A Ana Laura teve que mudar de cidade, o João aí, né, tendo problemas com mudanças. Então, rachando a essas cabeça. coisas. É, exatamente. Então, pra você ver como Aí, ó. esse próprio Estão mandando benzaço aqui no servidor ainda. poder, é, a dinâmica de poder ela é bem complicada. Não, mandando bem. Ó, o nosso organizador dos debates aí, ó. Tem até o roteirinho aqui, foi tudo criado pelo Dave. Eu só Exato. cheguei e já tava pronto. Falei, cara, eficiência, eficiência. Você viu? A Camille cuidando das nossas redes sociais, né? Eu olhei lá, ó, agora eu sou moderno, tá? Agora eu tenho rede social. Mentira. Ó, Verdade, criei ontem. nossa, passa uma coisa pra todo mundo, João. O que é isso? Vou passar pra você. Fui ver lá, eu olhei tudo bonitinho lá, eu não tinha entrado, né? O ditador do Resu, nunca tinha entrado na rede social do Resu. Assim, Coerente, muito é incoerente. que eu confio na minha equipe, né? Eu confio, ó, tá na mão da Camille, eu não preciso nem ver, tá tudo certo lá. Pessoal muito competente. Tô mandando muito.
Galera, agora nós vamos rodar de perguntas. Aí é o seguinte. Vocês podem mandando perguntas aqui também no chat, né? Depois no final a gente também vai passar essas para vocês vão poder conversar aqui com a galera, perguntar direto também. Mas se eu for fazer perguntas, se tiver algo relacionado, vai mandando aqui, eu vou lendo. Acho que daqui a pouquinho também talvez eu tenha que sair, né? Mas o David vai comandando aqui se eu sair. Né? Tem que ir lá dar uma olhada esse trem que eu abri na cabeça, né? Tem que ir lá daqui a pouco. Mas vamos indo, vamos indo. Vamos lá. Perguntinha para todos, mas aí eu vou fazer a pergunta e vou direcionar para cada um, todos vão responder. Mas agora chega a parte que eu acho que a galera mais estava esperando, né? Alguns até saíram, né? Quando a gente estava se apresentando. Mas vamos lá. Como foi o dia da divulgação do resultado para vocês? Assim, aquele não acredito, falar, isso aí é pegadinha, alguém. Cadê as câmeras, né? Ah, não, estão me zoando, né? Eu sei que estão filmando. Né? Como é que foi para vocês? Vamos lá, Ana. Cara, o meu foi um caos. Foi um caos, assim. A história da minha aprovação, olha, me dá arrepio só de lembrar de como foi. Porque, assim, no primeiro dia que saiu o SISU, provavelmente todo mundo aqui sabe, né? Eu tava em casa, 9 da manhã, eu tava acordada desde as 7, mais ou menos, tentando entrar naquele porcaria de site do governo. E não ia, né? Deu 9h20, consegui entrar. Vi ali, aprovado a chamada regular. Eu comecei a chorar, tipo, tem um vídeo meu, assim, eu tenho 2 vídeos de aprovação, já vou contar o porquê, né? E daí eu só ficava, tipo assim, que? Aí eu comecei a chorar, minha mãe tava em casa, eu dei um grito, eu acho, não sei. Daí ela veio ver o que aconteceu. Minha avó, tava só ela e minha avó em casa. Enfim, foi tipo todo esse momento de emoção. Eu já liguei pro meu pai chegou em casa, aí todo mundo comemorando, não sei o quê, todo mundo feliz. Não tava em nada, tava todo mundo só assim, tipo, ai, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Deu assim, acho que meia hora mais ou menos, o sistema caiu. E Você me ligou ainda. né? Me ligou, mandou mensagem, eu acho. Eu acho que eu te liguei, eu devo ter ligado. Me E, ligou. gente, eu entrei em surto. Foi, tipo assim, um dia muito difícil mesmo. Eu tava falando, deu tudo errado, né? Cancela essa aprovação aí, porque já era. O meu pai tá, tipo assim, não, filha, que isso? É coisa boba. Aí, no final daquele dia, ele tava assim, meu Deus do céu, e agora? Então, tipo, todo mundo da minha família ficou maluco. Tava todo mundo transtornado, de verdade, foi assim, muito angustiante, muito angustiante. Porque parecia que tinham tirado o doce de criança, sabe? Pô, você acabou de me falar que eu fui aprovada e arrancou um negócio de mim? Que é isso? Nossa. Aí, tá. Só foi sair quando? No dia seguinte, 6 horas da tarde. Gente, sério, eu tava passando muito mal. A minha família não aguentava mais. O meu pai tava em desespero, assim. Meu pai é uma pessoa bem centrada. E ele catou o carro, assim, eu tava na autoescola, passei o dia, a manhã inteira na autoescola. Ele foi me buscar, a gente saiu, viajou pra cidade vizinha, voltou tudo em silêncio, assim, no carro, porque a cabeça tava milhões. Aí tava todo mundo depois, no final da tarde, em concentração em casa, porque tinham prometido que dia, né? Mas eu já não tava nem confiando mais. Eu falei, um dia vai sair estranho e beleza, né? Aí, 6 horas, saiu. Aí tava todo mundo lá em casa, assim, na minha mesinha, os post-its aqui em volta. Aí saiu, todo mundo gritou, enfim. Aí foi festa, aí pintou, jogaram farinha, ovo, tudo que vocês puderem imaginar. Aquele trote maravilhoso que você toma um banho de 5 horas pra ver se sai só o grosso, né? Porque depois não tem que passar um pente fino. Mas, enfim, foi, assim, muita loucura. Uma sensação inexplicável. Não conseguia parar de chorar, não conseguia pensar. Fica, tipo, em branco a cabeça. É muito louco. E não cai a ficha nunca, assim. Eu agora tô aqui estudando as coisas, fazendo coisa e ainda não acredito, sabe, o que tá acontecendo. Parece que é um mundo paralelo e que eu tô sonhando. Enfim, é surreal mesmo. Não dá pra explicar, tipo, mais que isso. Eu tô doente desde que eu cheguei, tá, gente? Por isso que eu tô meio entupida com o nariz aqui, tossindo. Mas é isso, foi muito emocionante. Tenho 2 vídeos de aprovação, então, da mesma aprovação, porque o governo quis me derrubar, mas não derrubou.
E muito louco, gente, muito louco mesmo. Valeu a pena todos os surtos e angústias. E é nada. Foi um dia do eu fico, né? Pior que eu lembro que a Ana mandava áudio. Esse saiu 6 horas da tarde, a gente conversou o dia inteiro. Ana, relaxa, vai sair e tal. Fui, pesquisei todas as notas de corte anteriores, mas você tá dentro, relaxa. Nossa, assim, os fatos estavam na minha cara, mas é uma insegurança, tipo, cara, e se Mas foi tudo foi o trauma certo? da Unesp, foi o trauma da Unesp. Ai, tem isso Tirou também. acima do corte, aí o corte em 3 questões. Pois Foi é. 3, Eu eu acho, fiquei, 3 questões. não, um, É. um ponto abaixo do corte. Não, mas então, mas a Unesp aumentou em 3 questões o corte dela, não foi? Você tinha Ah, passado sim, 2 dela. isso. Eu fiquei, É, tipo, um ponto abaixo do corte, mas ela subiu do nada, assim. é, Enfim, foram períodos bem uma loucura. traumatizantes, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Nos conte aí, Lucas, como foi para você ao dia da notícia, dia da divulgação? Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu, o, o dia do resultado, quando o resultado chegou, foi um dia que foi assim. Eu não esperava que o meu dia seria assim, tá? Eu, nossa, eu imaginei, perdi a conta de quantas vezes eu imaginei o dia que eu ia receber o resultado, eu ia chorar, eu ia ficar feliz, não sei o quê. E no meu dia, não teve nada disso, não. Não teve nada disso. Primeiro que quando eu recebi o resultado da UERJ, foi o primeiro resultado que eu recebi antes do Enem, antes de tudo, eu tava crente, acreditando fielmente que eu não ia passar. Eu tava na minha cabeça, não vou passar, a única chance que eu tenho é o Enem, e pronto. Entendeu? Era isso. Eu não acreditava em nada que eu ia passar, porque a prova da UERJ que eu fiz, ela veio muito mais difícil do que os outros anos, veio muito mais difícil. Inclusive, ninguém da minha turma achou que ia passar na prova. Porque todo mundo fez a prova, saiu da prova, todo mundo triste, falando, ferrou, irmão, da minha turma inteira. Aí, assim, eu olhei para aquilo, saí da prova e falei, bom, é isso aí, fiz o melhor que eu pude e boa, entendeu? Depois eu corrigi o Enem e falei, não, as chances estão todas no Enem e é isso. E então, eu sabia quando ia sair o resultado, mas assim, eu nem tava, assim, era de madrugada, porque o resultado saiu de noite, tava jogando videogame de madrugada, assim, pá. Aí eu vi, assim, uma notificação minha do Twitter, o pessoal comemorando que isso não é, e eu olhei aquilo e falei, né? Deixa eu ver que posição que eu fiquei aqui, né? Só pra ver mesmo. Aí eu entrei lá, vi lá, tava escrito alguma coisa, que era candidato classificado, não sei o que, não precisa ficar na lista de espera. E eu, mano, que isso? Peraí, cara, eu não entendi. Eu não entendi o que eu tinha lido. Eu fiquei olhando pra aquilo e Ficou falei, ué, analfabeto assim na hora, falar, que palavras são essas? exatamente, tipo, meu, eu nunca tinha chegado nessa fase, tá ligado? Eu olhei aquilo, eu falei, mano, eu não entendi nada. Eu liguei pra minha namorada, mandei o print pra ela, falei, amor, o que você acha que tá escrito aqui? Eu não tô entendendo isso aqui, tá estranho, né? Tá estranho. E aí, ela olhou, ela falou assim, não, acho que você passou. Eu, cara, impossível ter passado. Não ia passar, não ia passar, não tinha como. Aí eu olhei lá, porra, eu olhei aquilo, cara, eu fiquei tão perplexo, eu fiquei tão assim, a minha mente não conseguia acreditar, porque eu já tinha me preparado psicologicamente pra eu não passar, entendeu? Aí eu não ia sofrer. E aí foi um choque absurdo. E eu não conseguia acreditar naquilo, eu não conseguia acreditar. Então eu falei, mano, é erro, o site deu alguma coisa errada, é erro, os caras tão me zoando, cara. Pô, estão me zoando justo eu, sabe? E foi assim bizarro, porque era de madrugada que eu tava vendo e eu não tinha falado pra ninguém que o resultado ia sair naquele dia. E como eu pensei que eu não ia passar, eu falei, pô, não quero que ninguém me enche o saco, né? Passou, não passou. Aí eu falei, eu não contei pra ninguém que ia sair naquele dia. Então ninguém sabia. Cara, aí eu lembro que eu fui, tipo, umas 3 horas da manhã, assim, depois de ter pensado, assim, ficado refletindo na minha vida, assim, por horas, eu fui contar pro meu pai que tava dormindo. Falei, ô pai, eu acho que eu passei na UERJ. Ele, ele, o quê? Acordando assim, parabéns, filhão, me deu um abraço, voltou a dormir.
Foi isso. Aí, tipo assim, eu acho que ele não entendeu na hora, né? Tipo, mano, Aham. né? Aí eu fiquei tipo, tá, eu. E foi isso, eu não consegui dormir, eu tentei dormir, eu não consegui pregar um olho, eu não fiz nada. Foi assim, um sofrimento, porque eu queria dormir, tava exausto, não conseguia dormir. Eu fiquei, tipo, 24 horas acordado, até sair a lista. Porque com a lista eu ia saber, entendeu? Aí saiu a lista, meu nome tava na lista. Eu falei, pô, eu passei mesmo, cara. Passei mesmo. Mas eu tava tão cansado por não ter dormido nada a noite inteira, que assim, eu tava parecendo um zumbi. E assim, a família comemorou, fui pintado e tal, mas eu tava tipo, igual um zumbi andando pra lá e pra cá, Aí, entendeu? Então, assim, a minha reação foi decepcionante demais. Foi uma merda. Aí a segunda reação é a aprovação, foi quando eu passei na FRJ, né? No Enem, no dia do Enem, que saiu o resultado, né? Eu não tinha nota para passar direto na UFRJ. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, como eu passei na UERJ, a UERJ é uma boa faculdade, vou botar aqui na UFRJ, porque era uma faculdade que eu tinha chance de passar ali nas próximas chamadas. Botei lá, falei, mano, mas já passei aqui, botei aqui, já vou estar lá no Rio mesmo, né? Pá. Mas botei sem nenhuma expectativa, botei só por botar mesmo. Falei, pô, tá bom, né? Meu, cara, foi bizarro, porque eu recebi o resultado que eu tinha passado na FRJ quando eu tava numa aula da faculdade, tendo uma aula de biologia celular, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu tava lá tendo aula assim, por coincidência, eu fui olhar meu e-mail, tá ligado? Porque o professor ele falou que ia me mandar alguma coisa e tal, não sei o quê. Eu fui lá olhar meu e-mail, ver se ele tinha mandado, e tava lá escrito: ah, não, você é aprovado no FRJ, lá o documento, aprovado em medicina no FRJ, clique aqui pra você não sei o quê. E eu, quê? Mano, eu saí da aula, eu fui lá pra fora, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, fudeu, mano. Deu maior trabalho pra me mudar pra cá, como é que eu vou me mudar pro campus da FRJ agora, tá ligado? Porque a primeira coisa que eu pensei foi trocar o ERJ pela FRJ, que era uma faculdade que tinha muito mais prestígio, muito mais nome e tal. Aí, nessa hora, eu fiquei tipo, mano, e agora? O que eu faço? Eu fui tomado não por felicidade, eu fui tomado por ansiedade, por medo, meu Deus, cara, o que eu vou fazer agora que eu passei nisso? Meu Deus do céu, eu tenho que mudar, o que eu faço? Tá ligado? Ao mesmo tempo que eu tava com medo de perder o prazo e não saber o que eu ia fazer, se eu ia pra um lado, se eu ia pro outro, entendeu? Então, não foi eu imediatamente feliz, fogos, comemoração, foi desespero. A minha reação foi muito diferente do que eu imaginava. É, depois eu consegui pensar na decisão que eu ia tomar, os motivos, etc. Eles pelo menos me deram tipo uns 5 dias para decidir. Então, não deu tempo ali para visitar a FJ de novo, né? Que era o meu sonho de infância, propósito. FJ era o meu sonho de infância. E no final das contas eu não fui para lá, mesmo passando. É, e acho que foi isso, as minhas reações foram, assim, diferentes, né? Bizarras. Foi isso, foi isso, É gente. isso aí. Vou passar aqui pro Dade, e depois o Dade vai continuar o debate aqui no meu lugar, tá? Vou ver se eu consigo voltar o mais rápido possível, né? Vamos lá, Dr. Dade. Galera, até mais. Então, o dia que eu recebi a notícia, né, que eu tinha sido aprovado, foi dia 26 de junho, no mês passado. E o mais interessante é porque, como a UES são, né, 2 vestibulares por ano, dia 16 de janeiro desse ano de 2024, saiu o resultado desse penúltimo vestibular. Então, o que separou, né, o dia que eu descobri que eu passei esse último vestibular, foram ali aproximadamente 5 meses. Isso num mesmo ano, né? Coisa que ali no Enem você vai viver isso, sei lá, 1 ano de diferença. Então, para você ver como não dá para você se ligar no tempo, sabe? Tudo acontece de forma muito rápida, tudo muito acelerado. E assim, eu particularmente nunca tive problemas com ansiedade.
sempre consegui lidar muito bem com isso. Mas, enfim, tem uma questão natural, né? São sentimentos, enfim, você vê que você foi bem na prova, então isso deixa você ali mais animado. E eu lembro que, assim, eu acho que o fato de fazer uma prova que ela não te dá muito ali visão de que você vai passar ou não, porque no caso, o resultado de quem vai para a segunda fase só vai sair muito próximo de ti da segunda fase, faz com que você estude independente se você foi bem ou se você foi mal. Então, eu estudei ali o quê? Geralmente a prova é dia de domingo da UES, 9 até 1 da tarde, e aí cheguei morto em casa de cansado, e aí tirei só a segunda para descanso, e na terça eu já voltei a estudar. Quando chegou no dia, né, no dia da saiu, né, que foi no dia 26, eu lembro que, assim, eu fiquei a semana aparecendo lá no Estúdio Buddy lá que eu sempre fico muito com a Rafa, com a Lívia e com a Kati. E aí elas viam que do nada eu aparecia lá, e aí a gente começava a falar, e aí elas perguntavam: "Como é que você tá? Não sei o quê". E aí eu falava, sabe. E aí elas me ajudaram muito, eu também conversava muito com o João, e tentava ficar na minha. Tentava, né, o máximo possível ficar com outras ideias. E aí no dia que saiu, a UES ela só lança o resultado a partir das 5 da tarde, mas nunca sai 5 da tarde, sai algumas horas depois. E aí eu lembro que nessa tarde, eu disse assim: "Eu tenho que assistir um filme, eu tenho que assistir algum filme". E assim, eu geralmente tenho todo um ritual para assistir filme, né, eu não posso estar com o pensamento muito acelerado, eu não posso estar com o celular por perto, porque senão se torna uma experiência como as outras, você só fica ali, e acaba que você não presta muita atenção. Mas como é que você faz isso, né, quando você tá ali pensando no que vai acontecer daqui a algumas horas? E aí eu lembro que eu assisti o documentário da Celine Dion, tinha chegado naquele dia, e aí assisti e, assim, o documentário é um documentário bem pessoal, né, porque ela tá falando ali do síndrome rara que ela tá lidando, então meio que eu esqueci de tudo, né. E em muitos momentos ali do documentário ela fala do quanto ela se vê em conflito com aquilo que ela mais gosta de fazer, com a profissão dela, essa doença. Isso me fez muito pensar que, mesmo que você conquiste aquilo, você não vai deixar de sofrer alguma adversidade. Assim como você não vai deixar de pensar se não vai dar certo, se vai dar errado. Olhando pra ela daquele jeito, eu fiquei assim: "Nossa, mas eu tô com isso na minha cabeça. Se não tem como eu dizer o que vai acontecer daqui a algumas horas ou alguns minutos, mas o que eu tô fazendo agora, sim. Então é melhor eu tentar me concentrar aqui agora, respira mais fundo e tenta focar agora, né". E aí foi, assisti, sabia que 5 horas não ia chegar, né, e 5 horas ela não ia postar. Ficou eu fiquei no meu quarto e tal, e aí, eu também não vi mensagem de nada. Eu lembro que na última vez o resultado tinha saído 7 da noite. 7 da noite e não teve. E aí eu lembro que eu estava aqui, né, estava aqui no meu quarto e tal, aí o meu irmão chegou, porque tinha um trabalho do outro dia da escola, aí ele sentou aqui na minha mesa e estava escrevendo, e aí eu posicionei o meu celular aqui perto, pra gravar um vídeo, né, da provada, a minha reação. Aí eu coloquei e tal, e aí a UES, tanto ela lançar a lista, né, e aí lá tem classificado, classificável, mas assim, daqui que eu encontrasse meu nome, e tipo, ver se estava certo lá na linha, pra mim eu não ia conseguir enxergar meu nome ali. Aí eu entrei mesmo no site, você coloca sua senha, o número da inscrição e aí vai aparecer lá, classificado. E na hora que eu estava preenchendo esses dados, o celular tocou, e era um colega meu. Aí eu não naquele momento eu não pensei: "Ah, eu não passei", mas por um momento veio assim: "Mas por que que ele ligou?", sabe. Depois que eu vi, foi que eu pensei assim: "Ele não iria me ligar se eu não tivesse passado, né". E aí, assim que eu abri o site, estava lá, aí eu dei um grito, tipo, meu irmão me abraçou e tal, aí veio minha família, e aí ainda veio alguns parentes. Mas assim, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe, foi um dos dias mais felizes. Os outros dias foram ainda melhores, porque você recebe tanto carinho das pessoas, sabe, tipo, pessoas que você já estudou, professores, vizinhos, pessoas que você conhece, até mesmo pessoas que você não conhece, né, porque a sua história é divulgada, né, e aqui tem um tal de notícias que eles gostam de divulgar. E aí eles fizeram lá uma matéria, colocaram a minha foto, e aí começou a aparecer um monte de gente que eu não conhecia.
mandando mensagem lá, dizendo: "Olha, eu não conheço você, mas eu gostei da sua história me inspirou". Você percebe isso, sabe? Pessoas que te conhecem, mas que elas ficam felizes com a sua conquista, né? Porque eu acho que acaba que a gente perde essa dimensão, que o sonho ele também é coletivo, ele não é só individual. Você pode ali sonhar ele, pode se realizar, mas as outras pessoas também se realizam. Às vezes nem precisa ser um parente seu, mas naquele momento parece que tudo cai por terra, sabe? E ali todo mundo tá na mesma sintonia, todo mundo escutando a mesma nota, é aquela felicidade. Então, assim, eu cansei de responder mensagem. Eu acho que teve um momento que eu só copiava obrigado, obrigado e um coraçãozinho, porque eu não dava conta, era muita coisa. E, nossa, foi um dos melhores dias, assim, um dia que você fica na sua memória e que você jamais vai esquecer. E de fato, eu lembro que assim que aconteceu, né, eu liguei lá, porque a gente tem um fofocando lá nosso, a gente tem um grupo no WhatsApp. E aí eu liguei, mas ninguém atendia, só a Rafa que atendeu. E a Rafa estava estudando, aí eu falei pra Rafa, e a Rafa ficou muito feliz, aí eu já só falei a notícia, aí desliguei, já meu outro colega me ligou, aí não sei quem me ligou, aí depois foi que eu fiz uma chamada de vídeo de novo com as meninas, aí elas apareceram. E aí a gente não conseguiu tirar print, né? Aí depois eu tive que vir um dia, me pintei de novo, coloquei o Mad, né, na cara, aí a gente tirou uma foto, e aí eu fiz lá, postei lá no vídeo da aprovação. Mas assim, é um dos dias assim que você vai lembrar sempre, sabe? E para alguns mais emocionantes, outros com essa angústia, você ainda fica com dúvida, né? Eu lembro que eu só fiquei realmente assim, com certeza, quando eu recebi lá o e-mail dizendo que eu tinha que me cadastrar no sistema, e quando apareceu preferido o requerimento da matrícula, aí foi que eu descansei. Mas, assim, foi um dia mesmo para você ficar na sua memória. E agora a gente vai saber um pouco mais do Matheus, como foi esse dia para ele, e que foi aí especial no dia que ele recebeu a notícia da aprovação. Então, boa noite. Para mim, no meu caso, meu dia foi com menos intercorrência possível. Foi assim, até meio, é, assim, complicado de falar que eu já sabia que ia passar, porque, é, porque eu tinha tirado uma certa nota, uma nota que eu sabia que eu ia passar aqui, porque eu havia escolhido o FIES aqui para minha cidade. E eu havia também, como eu havia falado antes, no meu caso é um pouquinho mais complicado, porque eu cheguei a tirar uma nota mais alta do corte para entrar numa faculdade fora, porque eu não ia nem fazer aqui. Porque eu estava pensando assim, o que eu poderia fazer? Tinha um tempo, algumas tentativas que eu ia tentar para entrar numa pública, uma certa quantidade, até quando fosse viável financeiramente, ou até quando não fosse viável financeiramente. E aí, só que a pública não era aqui para Rondônia, porque é meio complicado. Aí que tem aqui as particulares aqui são boas. Praticamente o que só existe aqui é realmente particular, assim. É uma questão de ter pouca opção mesmo, assim, em comparação com alguns outros estados. Aqui não tem estado estadual, aqui tem uma turma só que abre, pouco mais de 30 alunos, essas coisas assim. Lá tá escrito 40, mas é pouquinho. E aí, eu tô falando isso para dar um contexto, porque eu realmente eu tava indo para. Eu tava pensando em ir para fora. E eu consegui tirar uma nota para ir para outra universidade e foi acima do corte do ano passado. Seria 2022, né? Mas aí foi acima do corte. Mas não foi acima do corte para entrar em primeira chamada. Não foi, assim. E aí na semana que aparecer as outras chamadas, entrou todo mundo em greve. Eu não sei como é. Aí tô nesse limbo aí, tipo, eu não sei realmente se seria possível. E não tinha como não tinha como mudar assim. Eu falei, vou entrar aqui, que aqui tá na minha cidade e é isso mesmo. É por isso que eu disse que eu já sabia que ia dar certo aqui, porque na região mesmo há uma certa falta
de investimento a uma certa precariedade. Assim, não vou, assim, eu não tô falando como menosprezo, eu tô falando realmente, assim, porque, por exemplo, aqui tem bastante gente do Nordeste, muita gente do Ceará, muita gente do Piauí, e eles têm notas que são muito competitivas também. Só que eles não poderiam entrar na federal deles, ou então eles nasceram em algum lugar, uma cidade que dava bônus regional para aquela cidade, eles não tinham como entrar, não tinham dinheiro e não seria bom para eles continuarem. É bem cheio de história diferente aqui, assim. Só me abriu os olhos para várias coisas, assim, que me fez dar bastante valor para minha trajetória. Então, em relação ao dia, foi praticamente sem intercorrência nenhuma. O problema não. O diferente para mim foi que, assim, ó, passei, beleza. É pré-seleção. Tem que mandar um monte de documento. E aí eu vou saber se eu passei depois. E aí era tudo online no nosso caso. Inclusive, essa é uma outra questão de realidade que algumas faculdades não aceitam você mandar documento online, tem que ser presencialmente. E aí tem gente que é de cidade pequena e não consegue ir tipo, uma cidade que é vizinha, ou então uma cidade mais ou menos grande, por problema realmente financeiro de não poder pegar para passagem, para você ter uma ideia, não aceitam o documento virtual. Alguns lugares que aceitam, um dos que aceitam são daqui. Então, assim, foi outra coisa bem interessante que, assim, que eu não havia, que é meio assim, que a gente não para pra pensar, não sei quando alguém fala pra gente. Então, assim, foi uma experiência, assim, que me mostrou bastante diferença de realidade. Aí, depois que eu fui aprovado no FIES mesmo, que mantém todo o documento ali, pediram até declaração de óbito, atestado de óbito. Pediram declaração, tipo, de onde eu tô, de quem eu sou, essas coisas assim. E foi de boa, mais ou menos. Aí liberaram já a matrícula. Só que eu não sabia quando que eu poderia ir estudar. E eu acho que é a partir daí que entra a. Que aí talvez, que assim, que tenha a questão da. Por exemplo, no dia a dia de vocês foi toda uma loucura quando você descobriu que eu tinha passado. No meu caso, foi toda loucura quando descobri que eu poderia ir pra aula e tava perdendo a aula. Aí eu descobri um dia, falando assim, tipo, peraí, eu falei com uma colega que tava lá, tipo, aí, quando é que a gente pode ir? Ela, eu tô aqui há 2 semanas já, eu que aí, depois eu vi, só que assim, a gente não levou falta, porque o pessoal que entrava do FIES, também tinha gente que entrou mais de um mês depois ainda de mim, pra ter uma ideia, assim, e eu ainda levei falta, mesmo, e não foi nem na falta supostamente no dia que eu poderia estar lá, foi falta dos meses que eu não tinha nem começado a aula. Tipo, tem umas faltas. E tá zero ao mesmo tempo, tipo, eu levei, escrito lá que eu levei, mas não tem nenhuma, assim. Pra mim, o dia que eu poderia ser, tipo, o dia que eu passei, pra mim, eu consideraria o dia que eu cheguei lá, no dia que ter ido lá. Porque o dia mesmo, sabendo assim, no dia, eu sabia que teria, eu já sabia que teria essa aprovação. Mas, como as pessoas estavam falando do SISU e outros vestibulares, eu cheguei a fazer outros vestibulares, cheguei a fazer assim. Só que, pra mim, o pior mesmo foi o resultado do Enem e o resultado do SISU, porque nos dois eu não tinha como eu entrar. O resultado do Enem eu fui saber quase 20 horas depois, e o resultado do SISU eu não vi no primeiro dia, não tinha como. Literalmente. Minha conta não acessava lá, então eu coloquei em SISUs em faculdades que eu tinha chance. Eu não sei se as duas eu tinha chance, mas uma delas eu tinha. E, assim, pensando agora, vendo toda essa trajetória, teve umas coisas assim que realmente era pra ter acontecido desse jeito, igual a Ana Lara falou. Tem umas coisas que não acontecem do jeito que a gente acha que vai acontecer, mas acontece de um jeito que faz sentido.